que Deus está falando para mim assim, ó, peraí, nessa fica quietinho, nessa não tenta dar uma de herói não, que você vai se dar mal. Porque alguém fala assim, Jesus está comigo, o Senhor é comigo, vou de peito aberto. Mas peraí, Deus autorizou? Se fores sábio, para ti serás sábio. E, se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Ou seja, aqui está claro o seguinte, existem atitudes nossas que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, para a gente, nas atitudes, até nas atitudes certas, a gente agir com sabedoria. Porque quantas vezes a gente age com falta de sabedoria em atitudes certas, mas que não era para aquele momento, não era para aquela hora, não tinha que falar, tinha que dar uma aguentada, uma segurada, enfim. Você está entendendo o que Deus está falando, né? Então tem um problema. Se fores sábios, para ti será sábio. Beleza. Mas se você for escarnecedor, só tu suportarás. Ou seja, gente, só nós arcaremos com as consequências das besteiras que a gente faz. Ou mesmo, repito, mesmo fazendo as coisas certas, mas na hora errada, a gente também vai arcar com a consequência. Então o que é melhor? Senhor, dá sabedoria para a minha vida, para eu poder falar quando tem que falar, ficar quietinho quando tem que ficar quietinho, ok? Me expressar, enfim, fazer tudo de acordo com o Espírito Santo, para a gente colher frutos abençoadores. Alguém pode glorificar Deus por isso? Alguém pode colocar nos comentários aí, eu estou recebendo uma palavra de bênção para a minha vida? Faz isso aí. O prudente prevê o mal. E o quê? Esconde-se. Mas os simples passam e acabam o quê? Pagando. Mal comparando, gente, eu sei que parece até brincadeira, vou deixar aqui a palavra aqui na tela aqui. Já viu aquela história, aquele ditado, mais vale um herói vivo do que um covarde vivo do que um herói morto? O prudente prevê o mal e se esconde. Que Deus está falando para mim assim, ó, peraí, nessa fica quietinho, nessa não tenta dar uma de herói não, que você vai se dar mal. Porque alguém fala assim, Jesus está comigo, o Senhor é comigo, vou de peito aberto. Mas peraí, Deus autorizou? Tá tentando a Deus. Então a Bíblia está falando assim, o prudente prevê o mal. Deus colocou no teu coração, sai dessa que é laço. Não vai, não faça, não fale. Enfim, analisa a situação aí, que Deus está falando, não. Gente, não vai, não fala, não faz, não tenta. O prudente prevê o mal e esconde-se, ou seja, fica quieto, deixa quieto um pouquinho. Mas os simples passam e acabam o quê? Pagando. Significa o quê? Aquele que não se dá por avisado, se dá mal. Mesmo sendo simples, mesmo talvez de excelentes intenções, não, mesmo com boas intenções, a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deus está falando aos nossos corações. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma, ou seja, ninguém, nem ímpio, nem crente, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos nós, crentes ou não crentes, céticos, ateus, agnósticos, enfim, seja lá o que for, todos nós compareceremos diante do Senhor e vamos ter que dar conta, vamos ter que tratar cada um de nós, independentemente de qualquer coisa. A Bíblia diz que nós estamos, diz a Bíblia, nus e patentes, ou seja, não podemos esconder nada. As nossas atitudes, elas sendo más ou sendo boas, estão claras diante de Deus. Podem estar escondidas dos homens, mas de Deus jamais. Os nossos pensamentos estão escondidos dos homens, mas não estão escondidos do Senhor. A vida do ser humano, no fazer, no falar e no pensar, está aberta diante de Deus. A gente esconde das pessoas, mas a gente jamais vai conseguir esconder do nosso Deus, que é todo-poderoso e que vive e que reina para todo sempre. Então, queridos, chegamos à conclusão que as nossas atitudes, que aquilo que nós, como seres humanos e como crentes, fazemos ou não fazemos,
vão nos trazer consequências, ou boas ou ruins. Chegamos também à conclusão, e aí nós falamos claramente, e eu disse aqui, eu falei só uma história, e vou manter essa história aqui para a gente poder sempre trazer a baila, sobre a questão de você mesmo fazendo tudo certo, as coisas derem erradas. Como José no Egito, e eu posso falar aqui mais, como o próprio apóstolo Paulo e outros mais. Fizeram tudo certinho. E aí, as coisas não deram tão certo. Por quê? Houveram provas, dificuldades, o diabo se levantou. Mas o Senhor deu vitória. Então, você tem no seu coração que você está cumprindo a palavra de Deus, você está buscando ao Senhor de todo o seu coração? Então, continua, em nome de Jesus. Você está passando prova, luta, mesmo fazendo tudo aquilo que Deus tem falado, com tua vida sincera diante do Senhor, está passando prova, luta, está em dificuldade, continua na presença de Deus, por favor. A atitude tua agora tem que ser de, e com isso eu encerro, de glorificar a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está escrito, gente. Olha o texto aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Realmente, está difícil? Está problemático? Você está fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim as coisas não estão dando aparentemente certo? Continue glorificando a Deus. Continue adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Continue bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, obviamente, no tempo certo, e há tempo para todas as coisas, Deus vai fazer a justiça acontecer, o milagre acontecer. Enfim, as coisas vão se clarear para a tua vida, as portas vão se abrir, a cura vai chegar, enfim, a família vai ser restaurada, o milagre vai chegar. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Então, continua fiel, continua adorando, continua glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro, continua tendo a certeza que as tuas atitudes precisam ser atitudes que condizem com a palavra de Deus. Se você tomou posse dessa palavra, desse ensinamento, coloca nos comentários aí: eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, tomo posse desse ensinamento e creio que Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Amém? Coloca nos comentários agora.